Senhoras, senhores, espíritas ou não, são todos muito bem-vindos a esse pequeno trabalho. Recebam de Deus toda a paz. Estamos aqui mais uma vez apenas para agradecer. Agradecer a Deus por mais desta oportunidade de estarmos juntos. Agradecermos a presença amiga do Divino Mestre, Jesus. E agradecermos o trabalho intenso dos nossos amigos espirituais, que muito antes de iniciarmos esse trabalho, eles já começaram exercendo a limpeza, a higienização do ambiente, para que nada venha prejudicar esse pequeno trabalho. Estamos também querendo agradecer especialmente a sua visualização, a sua paciência e seus comentários. Pois através dos seus comentários é que podemos modificar e aperfeiçoar este trabalho. Portanto, é muito importante o seu comentário. Eu, pelo meu lado, não comento, apenas leio. Os comentários pertencem a vocês. Estamos na questão de número 915 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, o nosso codificador do Espiritismo. Por volta de 1660, ele reuniu vários espíritos e fez o Livro dos Espíritos. Ele fez perguntas aos venerandos espíritos e eles responderam, compilando o Livro dos Espíritos para nós. A questão de número 915 é esta. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Os espíritos responderam: é exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal. Porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade mesma. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo, como de suas outras impurezas. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muitos homens assim, do que supondes. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá 10? Havendo 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. Questão 916. Longe de diminuir o egoísmo, cresce a civilização que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Resposta. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos,
sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será um amparo, e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei da justiça. Esse é o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? Resposta. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre: suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material, e sobretudo com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo as suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta. Por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva, notando que os outros pensam em si próprio e não neles, ele-os levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, as relações legais de povo a povo, de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa. Assim veja que outros nelas pensaram. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual extravasamento do egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que de ordinário absolutamente se lhe não agradecem. Principalmente para os que possuem essa virtude, é que o reino do céu se acha aberto. A esses, sobretudo, é que estará reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia da justiça será posto de lado e sofrerá pelo abandono em que se há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. É o espírito de Fénelon que deu essa resposta. E aqui temos uma continuidade. Louváveis esforços indubitavelmente se emprega para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados, mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real que se alastra em todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima.
Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade endêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Procurem-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que ostensiva ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então destruí-las, se não totalmente de uma só vez, ao menos parcialmente, e o veneno pouco a pouco será eliminado. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal foi atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer o homem instruído, mas pela que tende a fazer homens de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caráteres, todos se conhecem e de maneira as inteligências conseguir-se-á corrigi-lo, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar-se que para exercê-la com proveito, baste o conhecimento da ciência. Quem acompanhar assim o filho do rico como o do pobre, desde o instante do nascimento, e observar todas as influências perniciosas que sobre eles atuam, em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que os dirigem, observando igualmente com quantas frequências falham os meios empregados para moralizá-los. Não poderá espantar-se de encontrar pelo mundo tantas esquisitices. Faça-se com o moral o que se faz com a inteligência, e ver-se-á que se há naturezas refratárias muito maior do que se julga, e o número das que apenas reclamam da boa cultura para produzir bons frutos. O homem deseja ser feliz, é natural, é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na terra, que pesquisa as causas de seus males para remediá-los. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, os ciúmes, que a cada momento o magoam, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho. Enfim, a que do amigo faz inimigo. Ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade. E podemos mesmo acrescentar, com a sua própria segurança. E quanto mais haja sofrido por efeito desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como se combatem a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. O seu próprio interesse a isso o induzirá. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade nesse mundo, tanto quanto no futuro. Caracteres do homem de bem. Essa questão 918, vamos formular apenas a pergunta. A resposta
deixaremos para amanhã, se Deus assim o permitir. Com que indício você pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Se por acaso você tenha ficado curioso, é muito simples resolver essa questão. É só baixar em PDF gratuitamente no seu celular, no seu tablet ou mesmo no seu computador o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Só assim estudaremos juntos todas essas questões e assim cresceremos juntos. Quero fazer um brinde à sua saúde. Desejando a você muita paz, muita luz, muito amor, muita saúde e muito trabalho para todos nós. Convida 20, jamais Covid-19. Deus o abençoe. Hoje, só mais essa coisinha. Hoje é domingo. Fique com Deus. Escolha sempre a companhia do Pai Criador. É vida que segue.